Olá pessoal, bora falar de um episódio importante lá na Guerra da Ucrânia que aconteceu este sábado e já que está sendo chamado de o ataque ucraniano mais letal em solo russo nos últimos 2 anos. Segundo autoridades regionais russas, drones ucranianos atingiram dois grandes centros de distribuição de um dos maiores varejistas online da Rússia. Um fica próximo a Katvosk, na região de Tambov, e outro em Elektrostal, na região de Moscou. O saldo até agora, pelo menos 8 mortos e dezenas de feridos, 7 deles em estado crítico só em Tambov. Agora, o ponto que eu acho importante destacar, porque é aí que a coisa fica bem interessante, por que a Ucrânia mira em centro de distribuição de e-commerce? Bom, segundo o próprio governo ucraniano, essas instalações não eram simplesmente depósitos de mercadoria de consumo civis. O presidente Zelensky afirmou que os locais estavam sendo usados para armazenar e distribuir componentes sujeitos a sanções internacionais, destinados à produção de drones e equipamentos de navegação militar russa. Ou seja, pela ótica de Kiev, estes não eram alvos civis aleatórios, eram nós logísticos dentro da cadeia produtiva de guerra da Rússia, coisa que tecnicamente entra na categoria de alvo militar legítimo dentro do conflito. E vale lembrar o contexto. Esses armazéns ficam a mais de 500 e quase 700 quilômetros da linha de frente. Isso mostra o alcance que a capacidade ucraniana de drones de longo alcance já conquistou depois de mais de 4 anos de guerra. Um avanço tecnológico que, no início do conflito, praticamente ninguém imaginava que a Ucrânia teria condições de sustentar sozinha. E esse ataque não foi isolado. No mesmo sábado, segundo Zelensky, drones ucranianos também atingiram uma instalação petrolífera russa e outros alvos no Mar de Azov, porta de entrada para o Mar Negro. E nas últimas 2 semanas, de acordo com o comandante das forças de sistema não tripulados da Ucrânia, Roberto Brovd, foram 172 embarcações da chamada Frota Fantasma Russa atingidas no Mar Negro e também no Mar de Azov, aquela frota de navios usadas pela Rússia justamente para driblar sanções e continuar exportando petróleo. Do lado russo, o governador de Tambov, Pervyshov, chegou a dizer que os drones estavam equipados com ogivas, projetadas para causar um número maior de baixas, uma acusação que até o momento não veio acompanhada de prova técnica apresentada publicamente e que precisa ser interpretada lida com o filtro de quem vem de autoridade regional de um governo que justamente está em guerra, que tem interesse, logicamente claro, em enquadrar o ataque como um atentado civil. O que os números mostram de forma mais fria, a Ucrânia, depois de anos apanhando de mísseis e drones iranianos contra sua rede elétrica, seus prédios residenciais e até mesmo hospitais, conseguiu construir capacidade própria de resposta de longo alcance e está usando essa capacidade justamente para atingir a espinha dorsal logística industrial que sustenta o esforço de guerra russo. Fábricas, refinarias, portos estratégicos e até mesmo a frota naval da Marinha Russa. E no fim das contas, uma estratégia de guerra assimétrica, sem superioridade numérica, sem artilharia, a Ucrânia aposta em precisão tecnológica para equilibrar o tabuleiro nesse conflito. E esse é o cenário que a gente acompanha agora, mais de 4 anos depois do início da invasão russa, uma guerra que já não se resume à linha de frente, e sim 2 cadeias industriais inteiras tentando se destruir mutuamente. Um abraço pessoal e até a próxima.